Oi, eu sou a Melina da Chuchu Crochê e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa Mug Rug Moon. Chamei ela de Moon por algumas coincidências que surgiram lá no Instagram. Mug Rug vem do inglês, que significa tapete de caneca, né? Mug é caneca e rug é tapete. Então, seria um tapetinho para canecas, né? Porta-canecas, né? E é isso aí, eu vou ensinar aqui pra vocês essa mug rug aqui que eu criei. Então, vamos lá? Começando então pelos materiais. Aqui eu tô usando um barbante número 6. Esse aqui é o Ateliê Natureza, na cor potássio, código 298. E aqui tem o Tex, né, que é 885, ele é 100% algodão. Eu não recomendo usar fio acrílico, porque quando você colocar coisa muito quente aqui, pode ser que deforme o fio, né, ele tipo derreta, né, porque é um plástico. Então, eu recomendo usar fio 100% algodão. Aqui eu tô usando o barbante número 6, mas você pode usar qualquer outro, porque eu vou explicar aqui a lógica que eu usei pra fazer. Então, dá pra você adaptar pro fio que você for usar, né? Você pode mudar o tamanho, enfim. Aí aqui eu tô usando a agulha 4,5 com esse fio, né? Com esse barbante. Tesoura de arremate. Agulha de tapeçaria número 13, que ela serve para esse fio, né? Então, você vai pegar aí a agulha de tapeçaria adequada ao fio que você vai utilizar. Uma régua, né? Para caso você queira medir aqui. E para fazer aqui as franjinhas, eu usei esse gabarito aqui de papel craft, no tamanho 5 por 5 centímetros. Aí, se vocês quiserem fazer maior ou menor, aí é só escolher outro tamanho de gabarito, certo? Esses são os materiais. Esse tapetinho aqui, ele ficou com mais ou menos 10,5 centímetros aqui, por também 10,5. Aqui eu tentei fazer um tamanho quadrado, mas você pode fazer, por exemplo, que nem aqui, eu fiz um retangulinho, né, que seria um formato mais de tapete, né? Então, dá pra adaptar pro formato que você quiser, quadrado ou retangular, certo? Então, aqui aí eu fiz desse tamanho, aí a franjinha ficou mais ou menos, né, aqui 3,5 centímetros de franja, né? E é isso, aí essa é a lógica que eu usei. Aí, quanto aos pontos, tem algumas observações, né? Aqui, então, a gente vai começar com correntinha, certo? Para esse fio, eu comecei com 16 correntinhas. 16 correntinhas, porque a gente vai precisar subir, então seriam, na verdade, um número ímpar de correntinhas, mais um, porque a gente sobe aqui no final. Então, aqui tem que sempre ser um número ímpar de correntinhas, porque na hora que a gente for colocar as franjinhas, a gente precisa iniciar e terminar com uma franjinha. Se for um número par, vai ficar faltando uma franjinha no final. Então, sempre tem que lembrar disso, que tem que ser um número ímpar de correntinhas, mais um para subir, que é a correntinha aqui de subida, certo?
E aí, aqui na hora de subir, né, a quantidade de carreiras vai depender do tamanho que você quer. Então, para atingir esse tamanho quadrado, eu fui fazendo e medindo aqui para ver se ficava o mesmo tamanho daqui e daqui. E aí, se quisesse maior, era só fazer maior, né? Então, é isso. Essa é a lógica que eu usei para fazer o tapetinho. E aí, se você escolher outro fio, né, ou o tamanho da agulha for diferente, enfim, é só ir medindo e sempre lembrando dessa observação aqui, de ser sempre número de correntinhas ímpar, mais uma correntinha para subir, certo? Então, começando aqui o nosso tapetinho ou mud rug, eu vou iniciar com o nó corrediço e fazer 16 correntes, como eu tinha explicado antes. 6, 7, 8, 9. Certo? 16 correntinhas. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Que aí fica um tamanho que eu gostei, né? Pro tapetinho. Aí aqui, gente, então, essa primeira correntinha a gente não trabalha nela. Aí a gente inicia na segunda correntinha. E aí, eu costumo não trabalhar nesta alcinha aqui. Eu trabalho naquela alcinha lá de trás, que é essa daqui. Porque o acabamento fica melhor, né? Eu gosto mais, mas você pode inserir nessa alcinha daqui também, se preferir. Então, eu vou inserir aqui nessa terceira alcinha aqui, em todos os pontos. Então, vai dar um total de 15 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como ficou a primeira carreira. Aqui eu fiz os pontos baixos, né, nessa primeira, na correntinha. E aqui é o último ponto seria a primeira correntinha, né, mas nosso último ponto. Então, aqui eu vou inserir aqui naquela alcinha traseira e fazer o ponto baixo. Então, aqui a gente ficou com 15 pontos baixos. 3, 6, 9, 12, 15 pontos baixos. Eu gosto bastante desse, né, de trabalhar na terceira alcinha lá por conta do acabamento, que eu acho que fica bem melhor. Fica dessa forma. Certo? Aí, agora a gente vai subir uma correntinha, virar o trabalho. E aí, aqui eu vou dar duas opções de formas de fazer mesmo, né? Eu trabalhei um ponto na alça traseira, né, em BLO, que aqui seria um ponto baixo, e o seguinte seria um ponto alto. Aqui, esse ponto em BLO, ou trabalhado na alça traseira, caso você queira, pode trabalhar também sem fazer o BLO, né? Trabalhar normalmente. Que fica também bonito, fica assim. Aqui, se eu não me engano, eu fiz também. Fiz sem fazer o BLO e fica muito bonito também. A diferença é que ficam uns buraquinhos, aqui acho que dá pra ver melhor. Quando eu faço em BLO, ele fica com esses buraquinhos aqui. E aí pode ser que fiquem buracos muito grandes e você não goste muito. Eu achei que tem um efeito bem legal. E também pode acontecer isso aqui, ó. Se você, aqui como é, né, a primeira,
pode acontecer de ficar um buraco que eu não tinha percebido. Fica um buraco um pouco grande e é incomodar, né? E esse aqui só aconteceu nesse ponto aqui, não sei porquê. Eu acho que eu acho não, tenho quase certeza que eu fiz muito frouxo esse ponto, né? E acabou, né, que ficou assim com esse buraco. Então, vai da sua preferência. Os dois jeitos ficam legais. Então, aqui, continuando, a gente vai prosseguir até o final da carreira, sempre com um ponto baixo em BLO e um ponto alto. Vou fazer aqui novamente. Então, um ponto baixo em BLO, né? Trabalhado só na alça traseira. Vendo que aqui já forma um buraquinho, né? Dependendo da tensão do seu ponto. E agora, um ponto alto. Um ponto baixo em BLO. E um ponto alto, normalmente, usando as duas alcinhas. E aí, a gente vai assim até o final da carreira. E até ir subindo, né, até a altura que a gente quiser. Eu vou terminar aqui essa carreira e volto para mostrar um outro detalhe também que eu acho importante. Então, aqui eu trabalhei até aqui o final. E aqui vai ficar sobrando um ponto sem ter o parzinho, né? Porque a gente tava sempre um ponto baixo e um ponto alto, né? Então, aqui vai sobrar um ponto baixo. Aí, aqui, pra evitar que aquele buraco fique maior, né? Por só pegar a alcinha traseira do ponto, eu pego aquela correntinha que a gente subiu e eu pego ela junto também. Então, aqui como ficou apertadinho, eu dei uma afrouxada com a agulha de tapeçaria. E aí, na hora de pegar o ponto, eu pego ela também. Assim. E aí, aquele buraquinho fica bem perceptível. Além disso, essa lateral aqui vai ficar retinha. Que nem aqui, eu fiz sem pegar essa correntinha de subida. E aí, tá vendo que aqui fica a lateral, ela não fica reta, ela fica com esse buraquinho aqui, né? Assim, não fica feio, né? Também fica legal. Mas eu prefiro que fique retinho, que nem aqui. Pra mostrar a diferença. Aqui ficou retinho. Nesse terracota, né? Nessa cor potássio. Aqui nesse verde copa ficou, né? Não ficou retinho a lateral. Então, aí vai do seu gosto também. Eu gosto mais de trabalhar com essa correntinha de subida também aqui. Então, pegando tanto a alcinha traseira do ponto, né? Do ponto baixo que tá aqui, quanto a alcinha lá da correntinha. Aí vai ficar assim, essa carreira. Então, tá vendo que aqui fica umas ondinhas, né? Porque a gente trabalhou um ponto baixo e um ponto alto, né? Então, tem diferença de altura. E aí, na próxima carreira, então, a gente sobe a correntinha, tenta fazer ela não tão apertada, né? Porque a gente vai usar, como eu falei, pra deixar essa lateral mais reta. E aqui, como o último ponto foi um ponto baixo, então, para deixar a altura, para deixar uma altura nivelada, a gente vai começar fazendo um ponto alto. Ao invés de ponto baixo, né? Como a gente tinha começado nessa carreira. Então, a gente faz um ponto alto em BLO, ou pegando as duas alcinhas, como você preferir. E o próximo ponto em ponto baixo. Ponto alto. Ponto baixo.
ponto alto. Ponto baixo. E aí eu vou fazendo até o final. Aí eu vou terminar aqui e volto para mostrar como ficou. Fiz aqui o meu último ponto baixo e aqui sobrou mais um ponto, que é o ponto alto. Então, aqui tem a correntinha de subida e aqui o ponto. Aí eu vou pegar tanto essa alcinha aqui, né, a traseira, quanto essa alcinha da correntinha aqui. Essa daqui, está mais fácil de mostrar. Então, vamos aqui tentar mostrar para vocês a alcinha traseira e a alcinha da correntinha. Ai, aqui é um ponto alto, né? Então, a gente tem que laçar primeiro e fazer assim. Certo? Aqui já dá pra ver que ela vai ficando retinha, né? Essa é a lateral. A outra aqui ainda a gente não consegue ver, mas é assim que vai ficando. Aí, a próxima carreira é a mesma, quando a gente vira, né? Sobe uma correntinha, vira. E aí, aqui, como é um ponto alto, a gente faz um ponto baixo. E aí, é que eu vou fazer em BLO. Aí, o próximo ponto alto, pegando as duas alcinhas. Aí, o próximo ponto baixo em BLO. E aí, é só seguir até o final. E ele vai ficando dessa forma, com essa textura, né? Esse desenho, que eu achei bem legal, fica bem legal esse desenho. E aí, aqui, é só subir a quantidade de carreiras que você quiser, né? Pra dar o tamanho, se você quiser quadrado, né? Então, aqui deu 11, né? Então, eu vou subir até dar um pouquinho menos que 11, porque a última carreira a gente vai fazer de pontos baixos para ficar igual a esta primeira carreira aqui. Então, eu vou subir aqui até chegar onde o tamanho que eu quero e volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou e como a gente finaliza a última carreira. Pronto, aqui eu fiz as carreiras até dar mais ou menos. Deu 10,5. Como a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, então tá ótimo, né? Aqui deu 11,5, então vai dar mais ou menos vai ficar um quadradinho, mais ou menos. Aí aqui dá pra ver, né, que tem uns buraquinhos. E aí ficou dessa forma. Aqui eu contei, deu mais ou menos 10 carreiras só de ponto baixo e ponto alto, né? E aqui a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Então, é só finalizar aqui o último ponto. E aí, essa carreira de ponto baixo eu faço normal, né? Sem BLO, eu faço só uma carreira de pontos baixos normal.
Aí eu vou terminar aqui e volto para mostrar como ficou. Fiz aqui até o penúltimo ponto em ponto baixo. É aqui só para mostrar no final. Eu também, mesmo que não seja em beliô, eu pego aquela alcinha da correntinha também para ficar mais retinha, né, aqui a lateral. Aí eu finalizo aqui. Cortar o fio. Aqui eu fiz uma correntinha. Esqueci de falar, né? Antes de finalizar, né? Eu deixei feito uma correntinha. E aí agora é só usar a agulha de tapeçaria, esconder esses dois fios, né, no verso. E aí agora eu vou explicar a parte das franjinhas. Aqui é só pra falar uma coisa que eu notei, parece que ficou um pouquinho desengonçado, não ficou um quadradinho perfeito. Então, o ideal seria fazer a blocagem, né? Que eu posso até deixar um link aqui na descrição para quem quiser saber mais o que é blocagem. E para ele ficar mais retinho, né? E ficar mais perfeitinho. Então, o certo seria fazer a blocagem. Eu não fiz aqui, né? Como vocês podem ver. Mas vou fazer para ver como é que fica e com certeza vai ficar bem mais certinho. E é isso, agora eu vou esconder aqui esses fios e passar para a etapa das franjinhas. Para fazer a franjinha, então a gente vai pegar aquele molde de 5 por 5 centímetros, passar aqui por ele, dessa forma. Então, com 3 voltas, para ficar com 3 fiozinhos. Se você quiser mais, também, né, pode fazer, mas eu talvez fique um pouquinho cheio e mais difícil de colocar no buraquinho, né? Então, aí eu cortei lá o fio e cortei aqui pra gente dividir e formar 3 fiozinhos, certo? Aí, agora a gente vai passar aqui no tapetinho. Então, só lembrando que aqui vão dar no total 8 franjinhas, né? Então, eu vou começar primeiro aqui nesse, vou pular um e colocar no próximo, pular um e colocar no próximo, pra ficar com esse espacinho aqui. Então, como é que eu vou colocar? Então, pra colocar aqui, vou pegar aqui no primeiro ponto aqui, bem na pontinha mesmo, passar. Aqui talvez seja um pouco apertado, né? Então, acho que 3 seria o ideal. Passar por aqui, por esse ponto. E dar um nó. Tenta deixar alinhado, né? Todos as pontinhas. Passar por aqui, então. Aí é só dar um nó. Aí tenta puxar, então, todos também na mesma... Pra ficar com o mesmo tamanho.
Aí fica assim. Aí, então, é só pular um e colocar no próximo. Pular um e colocar no próximo até o final. Aí, depois que você colocou, né, todas as franjinhas, aqui tem um total de... Ops. Aqui tem um total, então, de... No meu caso, né, deu 8 franjinhas, né, porque eu fiz com 16 e deu 15 pontos, né, aí deu um total de 8 franjinhas de cada lado. Se você quiser, que nem aqui alguns, às vezes fica um pouco maior, né? Deixa eu pegar aqui, ó, que esse aqui ficou um pouquinho maior. Aí é só acertar, né, o que você quiser. Eu vou no olho mesmo, né? Não fico muito encucada também com os tamanhos, porque senão se a gente é que nem franja de cabelo, né? Você vai tentando acertar, quando vê já tá pequenininha. Então, eu nem encoco muito. Aí, se você quiser também, dá pra passar aquela escova rasqueadeira. Eu vou até mostrar aqui rapidinho. Essa daqui, que é pra... Na verdade, é pra doguinhos, né? Pra pets. Vende... Esse aqui eu comprei na Daiso. É uma dica extra. Se você quiser passar, né? Dá pra passar também, pra dar uma dividida no... Soltar, né? A franjinha. Aqui, acho que faltou puxar um pouquinho. Aí ela vai ficando assim, né? Mas... franjinha, menos com... a gente meio que desfaz os fios, né? Desfaz o fio, né? Que ele tem 6. E aí fica assim, se quiser, né? Só tomar cuidado pra não fazer muito, porque aí acaba também estragando um pouco o fio. Que ele vai soltando, né? Ou deixa assim mesmo, né? Que eu acho que também fica legal. E aí vai do seu gosto. Então é isso. Aqui a gente termina o nosso tapetinho. E aí qualquer dúvida ou sugestão, enfim, é só deixar aqui nos comentários, ok? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!